Graça e paz, bom dia, glória a Deus, estamos aqui no nosso direcionamento diário, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus nos abençoa todos os dias, todo o tempo, e gastamos parte do nosso tempo em preocupações. Como é difícil deve acontecer em tal tempo, em tal horário, em tal dia, de tal maneira, e aí nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados, porque é difícil esperar, principalmente quando nós fazemos um pedido e não sabemos exatamente a que momento seremos atendidos. Com o Senhor é assim, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de aprender a esperar. E é interessante que esperar não em qualquer outra coisa, não em qualquer outro ser humano, não em nós mesmos, mas o que a palavra do Senhor nos orienta é a esperar no Senhor. E é interessante como que nós temos dificuldades com isso. Como temos dificuldade com esse negócio de esperar. Mas é muito gostoso, como tenho repetidas vezes dito aqui no nosso direcionamento diário, como é maravilhoso sabermos que temos alguém que está disposto e disponível a nos direcionar. Às vezes nós estamos perdidos em alguma cidade que não conhecemos, em algum lugar que não conhecemos, e é tão complicado quando nós encontramos alguém e esse alguém não gosta de dar informações. Como é difícil quando nós não sabemos lidar com um programa de computador, quando nós não sabemos abençoar ensinando. Nós temos falado nos últimos dias, temos ministrado uma série sobre Deus como Deus que está disposto e disponível sempre. A nossa série se chama Deus disposto e disponível. Que maravilha quando nós temos alguém, eu não sei você, mas eu tenho amigos, para a glória de Deus, que são pessoas que, apesar de ter as suas falhas, as suas necessidades e algumas ocasiões não, claro, como as nossas limitações humanas não tem como nos atender, mas são pessoas que na maioria das vezes estão dispostas e disponíveis. Quando a gente sabe que pode ligar e pode dizer, eu posso contar com essa pessoa. A não ser por uma impossibilidade muito grande, essa pessoa vai nos ajudar. Eu não sei se você tem amigos assim, mas eu tenho, para a glória de Deus. É interessante que como líder, como pastor de uma igreja, a gente vai dentro da convivência, sabendo em que situação, em que ambiente, em que área da vida eu posso contar com uma pessoa, em que outra área eu posso contar com outra pessoa,
Então, se eu tenho que viajar, eu sei quem procurar para viajar comigo. Se eu tenho que deixar a palavra na responsabilidade de alguém, eu também tenho essa pessoa ou essas pessoas. Então é tão bom quando você sabe com quem você pode contar. Mas é maravilhoso que nós temos alguém que nós podemos contar com toda certeza, em todo o tempo e em todas as situações e circunstâncias. Olha que maravilha, não é? Eu não sei se eu vou saber como dizer direito, eu sempre esqueço de como falar isso, mas alguém disse que nós somos tipo assim um reflexo, fruto, nós somos o resultado de pelo menos as 5 pessoas que nós temos à nossa volta, no nosso ciclo de intimidade, de amizade. E eu digo que às vezes nós falamos isso, mas contando com 5 pessoas humanas que estão ao nosso redor. E eu posso dizer que você não precisa de 5 pessoas para ser o resultado, um grande resultado. Você só precisa ser o reflexo, o resultado das 3 principais pessoas que estão à sua volta, que estão não apenas à sua volta, mas estão à sua volta, estão com você e estão em você. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, nós resplandecemos a luz de Deus. Então, na verdade, isso é muito incrível. E hoje eu gostaria de pensar exatamente sobre a questão de esperar. Então é incrível quando você pode contar com toda certeza com alguém que está disposto e disponível. E é interessante que não é apenas disposto e disponível, mas tendo sobre si todo o poder sobre todas as coisas em todo o tempo. Imagina você, eu não sei se você já parou para pensar isso, mas como é tremendamente maravilhoso termos essa convicção, termos essa certeza de que o nosso Deus, Criador do céu e da terra, sustentador de todas as coisas, quem dirige, quem coordena tudo, Ele está disposto e disponível a estar me abençoando, a estar me ajudando em todo momento, apesar de quão pequeno sou, apesar não apenas de ser pequeno, mas de ser falho, de ser pecador. Isso é maravilhoso, poder contar com esse Deus. Nesses dias, nessa semana, nós começamos a falar aqui, pegar buscar algumas orientações, alguns direcionamentos de Deus que estão registrados no Salmo 37. Por exemplo, na segunda-feira falamos sobre confiar no Senhor e fazer o bem. Esse foi o direcionamento, mas Deus para a vida. Às vezes o problema nosso é que a gente fala assim, tá bom, o direcionamento é para hoje. Pode até ser que hoje esse direcionamento seja mais específico para hoje. Mas, por exemplo, confiar no Senhor e fazer o bem são direcionamentos para a vida, para todos os nossos hojes. Porque nós nunca vamos ter um ontem nem um amanhã, sempre teremos um hoje. Então, o direcionamento é para hoje. E então, a segunda-feira falamos sobre confiar no Senhor e fazer o bem. Na terça-feira falamos sobre ter prazer no Senhor. Ontem falamos sobre entregar o caminho ao Senhor. Entrega
e confiança. Entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. Hoje eu quero ler com você o versículo 7 do Salmo 37. Diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha, uma das coisas que a palavra de Deus está sempre nos orientando é não perder o foco, é não desviar o olhar. É colocar o principal no lugar do principal. Ou seja, o que estamos entendendo cada dia na palavra é que existe um alvo, existe um foco, existe uma direção para a qual devemos fixar o nosso olhar. Todas as vezes que olhamos para qualquer outra direção, estamos nos desviando o nosso olhar. E ao desviar o nosso olhar, desviaremos os nossos sentidos, desviaremos os nossos objetivos, desviaremos esse foco. E aqui vai dizer que nós precisamos descansar no Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. Você tem descansado em Deus? Diante de tantas lutas do dia a dia? Porque as lutas do dia a dia não são surpresa para nós, ou pelo menos não deveriam ser. Olha só, Jesus disse que ele nos aconselhou, nos ensinou com um objetivo muito interessante. Ele disse: para que em mim vocês tenham paz. Paz nele. Porque no mundo, uma coisa é certa: vocês terão aflições. Agora você entenda a vida de um servo de Deus. Mundo, aflições. Jesus, paz. Para quem estamos escolhendo fixar o nosso olhar? Fixar os nossos sentimentos? Para quem estamos olhando mais? Para os problemas? Para as aflições? Ou para a paz? Porque a ideia de Cristo é que nós em Cristo, nós teremos paz em meio às aflições. Ou seja, ele não nos livra das aflições, ele nos do que para Jesus. Por isso, nós tendemos muito mais a murmurar do que a ser grato, a agradecer. E todas as vezes que nós analisamos essa situação, nós vamos perceber uma coisa: nós temos muito mais coisas para agradecer do que para murmurar. No entanto, murmuramos mais do que agradecemos. Isso é horrível, isso é terrível, mas essa é uma situação muito mais recorrente do que a gente possa imaginar. Ela é muito mais normal na nossa vida do que possamos imaginar. Você pode constatar isso em você, porque eu constato isso em mim. Hoje, aqui em Rondônia, que é um lugar bem quente, hoje está um clima muito gostoso. Está um clima muito gostoso. Pode ser que boa parte de nós diz assim: que maravilha, hoje está um clima gostoso, friozinho. Mas pode ser que muitos que estão acostumados com o calorão daqui estão dizendo: meu Deus do céu,
Que dia difícil, nublado, frio. Nós muitas vezes, e outra coisa, hoje eu posso estar todo feliz, grato por causa do clima, mas eu reclamei esses dias atrás um baita calor que estava. O que a gente não para pensar? É que tanto o frio quanto o calor, eles vêm de Deus, é Deus conduzindo todas essas coisas. Então, como que é fácil para nós olhar para as coisas difíceis? E quando nós focamos nas tribulações, nas aflições, Paulo um dia disse assim, que ele estava certo de uma coisa, que as aflições, as tribulações, as lutas desse tempo presente, ou do hoje, tempo presente, do hoje, não se podem comparar com a glória que a nós ou em nós ainda será revelada. Quando nós fixamos o nosso olhar nas aflições, nós temos um resultado muito ruim, que é de cansaço. Desculpa, nós estamos vivendo um tempo onde a maioria das pessoas que nós conversamos vão dizer que estão cansadas, vão dizer que não estão tendo tempo para praticamente nada. Quantos estão dizendo assim, parece que os dias estão passando rápido? Quantos estão dizendo, parece que o tempo está curto? Se eu pudesse, eu teria mais tempo, eu buscaria mais tempo. Se eu pudesse, se eu tivesse mais tempo, eu faria mais coisas. Eu estou muito cansado. A gente percebe pessoas fisicamente bem, porém cansadas, mentalmente, emocionalmente. O cansaço tem tomado conta. Mas qual que é o direcionamento? Descansa no Senhor. A ideia aqui é que descanso aqui não é nem mesmo um estado físico ou emocional. Porque, por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus descansou, Deus estava dizendo, eu concluí, está tudo certo, ficou tudo muito bom. Então, na verdade, descanso aqui, o que o Senhor nos revela é que não é nem mesmo estado físico, corporal, mas é uma decisão que nós tomamos. Porque se nós, olha isso, se nós confiamos, se nós estamos fazendo bem, se nós estamos tendo prazer no Senhor, buscando prazer no Senhor, se nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, então podemos sim descansar. Descansar ainda que o corpo sofra os cansaços físicos do dia a dia. Mas eu estou espiritualmente descansado. Eu estou emocionalmente descansado. Eu costumo conversar com pessoas que a cada pequeno espaço de minutos respira fundo. Faz uma respiração cansada, como uma exaustão. Pode ser que você esteja se sentindo exausto fisicamente. Pode ser que você esteja se sentindo exausto, porque você trabalhou muito no dia. Porém, você pode tomar a decisão de descansar no Senhor.
dizendo: olha, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu terei, eu coloco, eu deposito nas mãos de Deus. Portanto, eu posso descansar. Se eu descanso do Senhor, eu sou curado das minhas ansiedades, das minhas preocupações. Mas esse é um exercício, essa é uma decisão, não é algo que simplesmente você fala: Deus me dará o descanso. Não, a ideia aqui são duas coisas interessantes no direcionamento de hoje: descansa e espera. Descansa no Senhor e espera nele. Não fique focado, indignado, porque o ímpio está se dando bem, está ficando mais rico, está tranquilo e tal, e está armando para as pessoas, está prejudicando gente, está roubando, está isso ou aquilo. Enquanto eu estou preocupado nisso, eu vou ficar mais cansado ainda. Mas eu preciso descansar no Senhor e saber se eu tenho o que eu tenho, se eu sou o que sou, se moro onde moro, se faço o que faço, a não ser que eu tenha tomado decisões erradas, eu posso descansar no Senhor. E se eu estou tomando decisões erradas, eu posso decidir fazer a coisa certa. Eu posso decidir não tomar mais decisões erradas. Então é preciso que eu entenda e eu aceite e eu entenda que o direcionamento de Deus está aqui na sua palavra. Você fala: é impossível descansar no Senhor. Não é, porque a palavra de Deus está dizendo: descansa. Descansa no Senhor. Não está falando de uma rede, não está falando de um sofá, de uma cama, não está falando de férias, está falando do Senhor, do lugar, do maior e melhor e mais incrível lugar de descanso que qualquer um de nós pode alcançar. E essa semana eu estive falando sobre isso, acho que foi anteontem, e eu falei também na célula, falando a respeito de que todo prazer desse mundo tem um preço. Tem um preço financeiro. Você tem que pagar para ter prazer. Se você vai num local onde foi construído para a diversão, você tem que pagar para entrar. Ou você tem que pagar uma mensalidade. Se você quer fazer uma bonita viagem, tem que pagar. E aí você faz uma viagem de 7 dias, que maravilha, eu já fiz e gostaria de fazer e quero fazer, porque é gostoso demais. Mas os 7 dias terminam. E aí a gente volta para a vida normal de novo. Aí a gente trabalha, mas chega o sábado, domingo, e eu falo: então agora no sábado, domingo eu vou descansar, no domingo eu vou descansar. Alguns falam: eu descanso no sábado, sábado é o dia de descanso, eu vou descansar. Quando na realidade nós podemos descansar todo dia. Porque o nosso descanso não se refere a um dia da semana. O nosso descanso não se refere a um dia do ano, ou do mês, ou um mês do ano, de férias. O nosso descanso, que a Bíblia está dizendo, não se refere a esse tipo de descanso, que ele também dura por pouco tempo. Eu descanso no sábado, mas vai chegar o domingo. Eu descanso no domingo, mas vai chegar segunda-feira. E segunda-feira você não vai descansar por quê? Não, porque eu tenho que trabalhar. Pois é, você pode trabalhar e descansar ao mesmo tempo.
Você pode cumprir com todos os seus compromissos e ainda assim descansar. Não descansar, estar descansado. Fazer tudo descansadamente, se é que existe essa palavra. Então, na verdade, é preciso que a gente entenda que para a glória de Deus e para a nossa grande alegria, para o nosso prazer e para o prazer de Deus, o direcionamento é: descansa no Senhor. Você está desejando algo? Espera nele. Você está ansioso por algo? Não fique, descanse nele. E ele vai dizer para você: não fique preocupado se alguém está lucrando, se alguém está crescendo financeiramente, se alguém está fazendo coisa errada e ainda assim está tranquilo. Não se preocupe com isso, mas simplesmente descanse no Senhor. Espera nele. Eu não sei o que tem te cansado. Eu não sei se você está esperando algo de alguém. Mas é interessante que a Bíblia não está falando nem de esperar do Senhor alguma coisa. Ele não é, a ideia aqui não é que Deus é alguém que dele esperamos, porque tudo que poderíamos esperar de Deus, ele já deu. Tudo que poderíamos esperar dele, ele já concedeu. Agora não é esperar dele, é esperar nele. Qual o problema da nossa decepção? É que a gente espera dele, espera de pessoas e talvez até mesmo de Deus. Como que eu vou esperar de Deus algo que ele já me deu? Então ele falou assim: olha, eu não sou aquela pessoa que vai te dar o que você está esperando de mim. Eu sou o lugar onde você descansa esperando. É tremendo isso. Espera nele. O apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos, ele diz: nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. A Bíblia fala que nós somos nova criatura, não é por causa de Jesus ou por Jesus, mas é em Jesus. Ele diz: estai em mim e eu estarei em vós. Então, na realidade, a esperança nossa, o descanso nosso, não é, eu não estou descansando porque Deus me deu um descanso. Não, ele é o descanso, descansa nele. Sabe, enquanto nós estivermos buscando descanso em um final de semana, a gente não vai conseguir descansar. Enquanto a gente estiver esperando descanso nas férias, a gente não vai descansar. Mas se o nosso descanso for no Senhor, independente do lugar, independente da data, independente do dia da semana, nós podemos descansar. Você pode descansar hoje. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está esperando, mas o direcionamento do Senhor para a sua vida e para a minha hoje é: descansa no Senhor e espera nele. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo nos abençoe e que nós nele possamos descansar, que nós podemos nele esperar. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, porque o Senhor tem para nós, ou aliás, o Senhor é para nós o descanso, é para nós o lugar onde devemos esperar. Então nos ajude, ó Deus,
a tomar essa incrível decisão de, mesmo em meio às aflições, aos cansaços físicos e humanos, nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos, num mundo cheio de desesperanças, nós podemos esperar, e não é esperar do governo, do salário, das pessoas à nossa volta, mas é esperar no Senhor. Pai, muito obrigado por esse direcionamento de hoje. Que o Senhor abençoe cada vida, cada pessoa que está vendo essa live, que está vendo essa gravação em outro momento. E que a mão poderosa do Senhor revista a nossa vida de descanso e de capacidade para esperar no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Compartilha aí, deixa um comentário aí para eu saber de onde você é, seu nome, né? Na verdade o nome aparece aqui, às vezes nem sempre é o nome verdadeiro. Então, que você possa ter um dia realmente, um dia que você vai desfrutar o descanso no Senhor e a esperança nele. Que Deus em Cristo abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir.